Boa noite. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei complementar sancionada pelo prefeito de Santos no fim do ano passado, que proibia a operação e a instalação de novos terminais de granéis sólidos na Ponta da Praia. A decisão desagradou os moradores das imediações que há anos sofrem com o problema da poluição. Os protetores auriculares e a máscara há muito tempo fazem parte da rotina de Dona Olga. Por conta da poluição dos terminais e do barulho, dormir sem eles é quase impossível. Ela mora no estuário ao lado do Porto de Santos. As dores de cabeça e as dificuldades para respirar são constantes. Um barulho que é constante. E eu percebo muito a diferença quando eu durmo com os protetores de ouvido, que aí eu relaxo, eu consigo dormir. Porque o sono é tenso, é muito tenso. E aí você fica sem concentração, sem qualidade de vida, sem disposição para o trabalho. É isso que está gerando. Além do problema pulmonar mesmo. Né? Alergias, crianças desanimadas. Em novembro do ano passado, Dona Olga viu uma luz no fim do túnel. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, sancionou uma lei que proibia a instalação de novos terminais desse tipo na região da Ponta da Praia. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, no final do último mês, não só derrubar a lei municipal, como também ampliar a instalação de terminais de granéis sólidos. O STF entende que a retirada dessas áreas elevaria o custo da produção nacional. Segundo o secretário de Assuntos Portuários e Marítimos de Santos, a lei era baseada no princípio de que os municípios são responsáveis pelo uso e ocupação do solo. Para José Eduardo Lopes, o governo federal não abriu diálogo. O governo federal entende que nós invadimos aí uma questão que afeta ao governo federal, que é a exploração dos portos. Isso levou a presidência da República a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal e conseguiram uma liminar, que foi agora referendada no final do mês passado, onde se discute, então, quem é que tem razão. Se a cidade, então, tem o direito de legislar sobre o uso e ocupação do solo, conforme o artigo 182 e 83 da Constituição, ou se nós, ao fazermos isso, estamos invadindo uma esfera federal que diz respeito, então, à exploração do porto. Uma das alternativas para o impasse propostas pela administração municipal seria o remanejamento dessas empresas para outras áreas da cidade. Nós temos essa proposta de transição para que em 10 anos aqui essas operações pudessem ser transferidas para as outras áreas de Santos, de uma forma harmônica, em benefício aí não só do agronegócio brasileiro, do comércio exterior brasileiro, mas também em benefício da própria população santista. Nós apresentamos em novembro do ano passado ao governo federal 9 alternativas de onde essas movimentações que hoje são feitas na Ponta da Praia poderiam acontecer. Lamentavelmente a gente não teve nenhum retorno. Começaram hoje as interdições no canal de navegação no Porto de Santos. Os trabalhos tiveram início entre os armazéns 28 e 29. O motivo são os serviços de sondagem para a construção do túnel submerso que vai ligar Santos a Guarujá. Os trechos serão bloqueados de forma alternada durante 13 dias. Nos pontos interditados não haverá atracação de navios. E o governo do estado adiou pela 5ª vez a entrega das obras da Ponte Pênsil em São Vicente. Os trabalhos começaram no dia 10 de julho do ano passado. A informação foi confirmada pelo secretário de Logísticas e Transportes, Clodoaldo Pelicion. Ela nunca havia tido uma reforma tão grande como nós estamos fazendo. Nós estamos trocando os cabos de aço, todas as madeiras, todas as estruturas que estavam danificadas, e quando nós fomos fazer a reforma, tivemos um imprevisto. O grande bloco de cimento que dá, de concreto, que dá sustentação aos cabos, estava danificado. Então nós vamos fazer uma grande intervenção, tivemos que fazer um aditivo, mas aí lá para entre o mês de fevereiro e março nós pretendemos concluir essa obra. Tem informação que os cabos de aço permanente já estão no porto, inclusive, e vão ser transportados. O ministro das micro e pequenas empresas, Guilherme Afife Domingos, esteve em Santos hoje com a caravana da simplificação. No evento foram apresentadas as alterações da lei do Simples Nacional, um imposto único que os empreendedores têm que pagar. As mudanças entram em vigor no ano que vem. O ministro trouxe para a região a caravana da simplificação,
O evento teve o objetivo de explicar para as associações e entidades de classe as principais alterações com a lei complementar que modifica o sistema de tributação para as micro e pequenas empresas. A nova lei permite a adesão de mais de 140 atividades do setor de serviço. A única condição para estar no Simples agora é ter faturamento anual máximo de 3,6 milhões. Hoje são mais de 142 setores que entram, representando cerca de 450 mil empresas existentes, fora aquelas que vão poder se formar como empresa a partir de agora. Portanto, é um universo bastante grande. Todos ganham na desburocratização e na simplificação. A caravana já percorreu outras 11 cidades do estado de São Paulo para debater as mudanças. A caravana que começa a implantação da lei. E começa por São Paulo, por ser o estado que cedia 1/3 do universo das micro e pequenas empresas no Brasil. Portanto, nós estamos agora cuidando da sua implementação. As mudanças devem entrar em vigor em janeiro do ano que vem. A expectativa é que algumas revisões das tabelas de alíquotas sejam apresentadas no começo do mês para reduzir ainda mais as taxas de juros. Para os empresários, para os empreendedores micro e pequenos, vale a pena estar no Simples, mas tem que fazer conta, né? Porque tem uma tabela do anexo 6 que vai ser revisada, né, ou revista pela Comissão de Finanças no governo federal, e deve diminuir a alíquota, porque a alíquota às vezes é impraticável em alguns segmentos. A greve nacional dos bancários chegou hoje ao 3º dia. Segundo o sindicato da categoria, na Baixada Santista, são 260 agências e cerca de 4 mil funcionários. Eles reivindicam 12,5% de aumento mais benefícios. A adesão em Santos chegou a 90% e no Vale do Ribeira, 30%. Pela manhã, o movimento foi intenso nas casas lotéricas. Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos têm feito denúncias sobre o estado de conservação de prédios ocupados pela Prefeitura. Desta vez, o problema é no edifício da Prodesan. As fotos feitas por diretores do Sindiserve mostram as condições precárias da estrutura interna do prédio. Fiação elétrica exposta parece ser uma regra. Há buracos no teto e até o piso está danificado. O prédio tem uma estrutura que, quando a gente vê, acha que vai cair, né? O teto das seções da prefeitura, quando você olha para cima, você acha que vai cair também, né? Além disso, existem diversas janelas do prédio que precisam ficar fechadas todos os dias por conta das fezes de pombo acumuladas. Por fora, também é possível notar os problemas na construção. Rachaduras e a estrutura de ferro são visíveis. No início do mês, a sala de uma das secretarias foi inundada pela chuva. Os funcionários precisaram espalhar pelo chão os processos públicos danificados. As marcas da água ficaram pelas paredes. Não dá para os trabalhadores continuarem nesse estado de insegurança que existe hoje nesse prédio. O local é alugado pela prefeitura para abrigar secretarias municipais. As irregularidades constatadas foram apresentadas para a prefeitura no último dia 18, mas até agora nada mudou. Os trabalhadores e a prefeitura e o erário público pagam bastante por isso e tem seções da prefeitura sob condições precárias e trabalhadores sob condições precárias de trabalho. Quem tem que ser cobrado é o prefeito, é o senhor Paulo Alexandre Barbosa. Ele é o responsável pelas condições de trabalho das seções da prefeitura. Se ele fez um contrato com a Prodesan ou se ele continuou um contrato com a Prodesan que já era antigo, ele agora, como chefe do Poder Executivo, tem que se responsabilizar por isso e cobrar da Prodesan, as providências. Em nota, a Prodesan informa que foi aberto um processo licitatório para reparo das prumadas hidráulicas do edifício. A empreiteira deve ser conhecida em cerca de 30 dias. A obra, após licitação concluída, tem previsão de conclusão em 60 dias. Em decorrência de um vazamento de água, o teto de gesso apresentou formação de bolhas que já secaram. As rachaduras foram ocasionadas pela dilatação causada pela umidade. A empresa especializada em gesso já foi acionada para reparos no local. Já a estrutura de concreto externa do prédio vai passar por reforma.
As providências estão sendo tomadas pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia da Prefeitura. Um homem procurado pela Justiça foi preso ontem à noite em São Vicente. Ele estava com uma arma e drogas. Wanderson André Teixeira dos Santos, de 28 anos, era procurado pela Justiça por homicídio. O homem foi preso na noite de ontem portando drogas e esse revólver calibre 32 com a numeração raspada e municiado. Na pochete tinha 27 trouxinhas de maconha, 360 pedras de crack e 54 pinos de cocaína. Além disso, ele portava um radiocomunicador, R$ 179,00 e esse carregador de pistola .40. Wanderson foi preso próximo ao Mangue, no bairro do Maitá, na área continental de São Vicente. A polícia militar realizava uma ronda no local quando avistou o foragido pela Justiça em atividade suspeita. A captura foi feita por policiais do pelotão de operações do Batalhão da Polícia Militar de São Vicente. E um adolescente de 17 anos também foi preso na noite de ontem em São Vicente. O menor, que usava um fuzil para assaltar residências, foi detido em uma operação na Vila Margarida. Ele foi reconhecido por uma das vítimas após postar em uma rede social fotos com dinheiro e objetos roubados. O marginal confessou à polícia que durante um sequestro obrigou uma senhora de 80 anos a beijar seus pés. Os pertences roubados estavam escondidos na casa da mãe dele no México 70. É a 7ª vez que o criminoso é preso em 2 anos. No calendário oficial das eleições deste ano, hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os debates de candidatos também não podem ser veiculados nestas mídias depois da meia-noite de hoje. Para o segundo turno, a propaganda eleitoral retorna no próximo dia 11. Faltam 3 dias para as eleições. Serão escolhidos presidente da República, governador, senador e deputados federais e estaduais. No ar desde 19 de agosto, após quase 90 horas de inserções nas emissoras, o horário eleitoral gratuito voltado para o primeiro turno chega hoje ao fim. Caso não sejam definidos os escolhidos para a presidência e governo do estado, a propaganda relativa ao segundo turno retorna no dia 11, estendendo-se até o dia 24, 2 dias antes do pleito final. E domingo, a partir das 9 da manhã, você acompanha aqui na Santa Cecília TV a maior e melhor cobertura regional das eleições. A partir das 5 da tarde, eu, os jornalistas Edgar Boturão, Beto Chalub e Francisco Laescala, ao lado do cientista político Fernando Chagas, estaremos juntos com você num programa especial sobre a apuração dos votos. A subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil renova parceria com a Prefeitura para atender comunidades carentes. A notícia foi dada ontem durante cerimônia na Câmara de Vereadores para homenagear os 80 anos da entidade. A subseção da Ordem dos Advogados de Santos recebeu a medalha de honra ao mérito Brás Cubas. O autor do projeto foi o vereador Carlos Teixeira Filho, o Cacá. Fiz essa proposta, esse pleito para homenagear os 80 anos da subseção de Santos, por ser advogado também, E recebi aqui dos colegas, de forma unânime, uma votação para que a gente pudesse então realizar essa homenagem que hoje estamos fazendo aqui. Por todo o trabalho desenvolvido pela subseção de Santos, que é a segunda mais antiga e do estado de São Paulo. A OAB Santos não representa apenas os advogados, mas também busca contribuir com a cidade por meio de projetos e parcerias com os órgãos municipais e outras entidades. Esse ano tivemos aprovação por parte do Legislativo, já o projeto de lei da Prefeitura renovando o nosso convênio de assistência jurídica, então um convênio inédito aqui na região. Então teremos agora uma valorização na tabela de honorários e também atendimento específico junto às comunidades mais carentes. Nós precisamos mais esperar a população vir à ordem. A assessoria está indo direto à população. Um avanço sem dúvida, vai ser referência no estado e no Brasil. E a OAB Santos promove hoje uma palestra com o tema Estatuto da Igualdade Racial, aspectos jurídicos e questões relevantes. A atividade é desenvolvida em parceria com o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Unisanta. E ao vivo, o repórter Felipe Gongola tem mais informações. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. A palestra começa daqui a pouco aqui no auditório da Unisanto e o objetivo é estimular as discussões étnico-raciais aqui no Brasil e também falar um pouco mais sobre a legislação, o estatuto. Ao meu lado está o mediador do evento, o Dr. Guilherme de Oliveira. Como é que vai ser essa palestra, então? Essa palestra ela tem como pano de fundo exatamente a discussão do Estatuto da Igualdade Racial, né, que foi aprovado em 2010, mas ela não se encerra nele. Tá? Aproveitaremos essa palestra para esclarecer dúvidas, né, dos aqui presentes a respeito da questão da igualdade racial, né, enfrentando inclusive as questões colocadas sobre racismo, sobre injúria racial, sobre lei de cotas e o que mais surgir. Né? O intuito é exatamente este, fomentar o debate. Tá? Não há um certo ou um errado. Há o debate a ser fomentado, discutido com toda a sociedade e juntos, né, encontrarmos uma melhor forma de que a nossa sociedade possa viver em harmonia e um respeitar ao outro. Ok, obrigado pelas informações. Irineu? Obrigado, Felipe. E começou em todo o país o Outubro Rosa. A campanha tem como objetivo chamar a atenção sobre a prevenção ao câncer de mama. Em Santos, mulheres com 40 anos ou mais podem ir em qualquer unidade básica de saúde e requisitar uma mamografia. Caso ela tenha menos de 40 anos, mas com um histórico familiar da doença, também será solicitado o exame. Como já é tradição na cidade, diversos pontos do município estão sendo iluminados para lembrar a campanha, como a Pinacoteca Benedito Calixto, a Avenida Ana Costa e também a Praça Independência. Pela Copa do Brasil, o Santos vence fora de casa. Depois de bater o Grêmio em Porto Alegre, ontem o Peixe venceu o Botafogo no Maracanã e deu um importante passo rumo às semifinais da competição. Aos 24 minutos, o Santos abriu o placar. Robinho rouba a bola, tabela com Damião e bate na saída do goleiro, 1-0. Um minuto depois, o Botafogo empata. O Alisson toca para Gabriel, que domina e chuta forte. Mas logo em seguida, o Peixe volta a ficar na frente. Robinho de novo. Ainda na primeira etapa, mais Santos. Geovânio chuta de fora da área e Jefferson falha, 3-1. No segundo tempo, a equipe carioca tenta reagir. Dankler cruza na área e Ceballos desvia para o gol, mas ficou nisso. Final no Maracanã, Santos 3, Botafogo 2. O jogo de volta está marcado para o dia 16 de outubro, na Vila Belmiro. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Flamengo, sábado, no Rio de Janeiro. A partida está marcada para as 4h20 da tarde. E para analisar a vitória do Santos, eu converso agora com o jornalista e editor-chefe do Santa Portal, Juan Real. Juan, o retrospecto do Santos no Campeonato Brasileiro, em partidas fora da Vila Belmiro, não é muito bom. É ruim até, a gente pode dizer. Mas, por outro lado, na Copa do Brasil tem tido um bom desempenho, mesmo em partidas fora de casa, como foi esse ontem vencendo o Botafogo, não é, Juan? Pois é, Irineu, boa noite os amigos do Caderno Regional. Um excelente retrospecto, né? 2 vitórias muito boas na Arena da Baixada por 2-0 contra o Grêmio e agora contra o Botafogo. Excelente partida do Santos, Robinho jogou muito, lamentável só a expulsão dele, né, Irineu? Por bobeira também, né? Pois é, uma bobeira, e ele vinha bem, marcou o 100º gol no palco onde o Pelé marcou o 1000º, quer dizer, uma data legal, a gente até comentava, né, o Santos com o Robinho é um, sem o Robinho é outro. Exato. Ele faz realmente a diferença, né? Exato, se eu não me engano, para o jogo da volta ele estaria fora de qualquer jeito por causa da seleção brasileira, então pelo menos... Tinha armado, parece, todo um esquema para ele voltar, tal, exatamente. Pode desmontar agora o esquema, não vai precisar mais. E só um outro dado histórico, o Robinho chegou a 101 gols igual o Juari, menino da Vila, o 4º artilheiro na era pós-Pelé. Ele brincou até que agora só faltam 900 por Rio, né? Bom, se o Santos passando pelo Botafogo, e tem toda a possibilidade de passar, né, Juan? Enfrenta o vencedor de Cruzeiro e ABC. Aliás, a equipe mineira venceu ontem o time nordestino por 1-0 no Mineirão. E o detalhe é que jogou com equipe reserva. Pois é, vai ser um jogo bem difícil, mas ainda tem o Botafogo, o jogo da volta, vamos aguardar. Mas um jogo complicado, né? Vamos ver aí esse resultado. Bom, ainda pela Copa do Brasil, o Corinthians também venceu o Atlético Mineiro, jogando no Itaquerão, 2-0, gols de Guerreiro e Luciano. Pois é, se o Corinthians passa, pega o vencedor de Flamengo e América do Rio Grande do Norte, o Flamengo venceu por 1-0 essa partida, já encaminhou bem, porque o jogo foi lá no Norte, né? Bom, vamos aguardar essas partidas agora de volta, né, Juan? Já pelo Campeonato Paulista, a Portuguesa se complicou ontem, a Briosa perdeu por 1-0 para o Atibaia
fora de casa. Foi um resultado ruim, né, Juan? Péssimo resultado, Irineu. A Portuguesa, ela fica aí com 1 ponto. Os dois times que estrearam fora de casa, vencendo o segundo jogo, estão com 4 pontos. A Portuguesa e o Taboão da Serra, eles empataram o primeiro, perderam, ficaram com 1. Ficou complicado porque agora a Portuguesa pega o Taboão, que é o último. Os dois se jogam, o Atibaia e o Taboão, o Atibaia e o Barretos, se empatam, já vão para 7. A Portuguesa se vence, vai com 4. Quer dizer, ficou muito complicado. Para a Portuguesa, esse jogo agora de sábado é vencer, ou então o sonho do acesso vai ser abreviado. Sábado joga aqui, Juan, ou joga fora? O sábado joga fora, joga em Taboão da Serra, campo sintético, inclusive, né? Uma diversidade a mais para a Portuguesa nessa partida. Juan, obrigado. Boa noite para você pela participação. Obrigado. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite aos amigos do Caderno Regional. E o Caderno Regional termina com uma homenagem ao atleta do século. Hoje faz 40 anos da despedida oficial de Pelé com a camisa do Santos. No dia 2 de outubro de 1974, o Peixe vencia a Ponte Preta por 2-0 na Vila Belmiro. No Santa Portal você encontra uma matéria especial sobre esse momento histórico do futebol brasileiro. Continue com a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.